E aí, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Hoje, vamos mergulhar em algo que poucos conhecem. Prepare-se para uma jornada que vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre a existência. Imagine um momento, um único instante onde toda a matéria, toda a energia, toda a realidade estava comprimida em um ponto infinitesimal. Nada havia antes disso, então tudo mudou. Uma expansão incompreensível começou. Bilhões de graus de temperatura. Bilhões de partículas nascendo do nada. O universo acordava, a câmera recua. E recua. E recua ainda mais. O que era um ponto torna-se uma esfera. A esfera torna-se um horizonte de luz, milhares de anos depois. Milhões. Bilhões. As primeiras estrelas despertam. Elas brilham sozinhas no vácuo. Sós e eternas, mas essas estrelas não estão sozinhas. Ao seu redor, coisas giram. Coisas que recebem sua luz. Coisas de rocha e gelo que orbitam em silêncio. A câmera continua recuando. Milhões de sistemas solares aparecem. Depois bilhões. Eles formam estruturas. Padrões. Braços espirais imensuráveis. E então você vê uma galáxia. Nossa galáxia. 1 bilhão de sóis presos em uma dança eterna, girando em torno de um vácuo escuro no centro. Mas, mesmo isso, é pequeno. Minúsculo, porque ao redor da nossa galáxia há outras. E outras mais. Elas preenchem um vácuo que parece infinito. Você está onde agora? Aqui. Neste planeta. Neste Sol. Nesta galáxia. Perdido em uma multidão de trilhões de mundos, e a pergunta persiste: o que nos rodeia? Essa é a questão que nos move. A curiosidade que nos define. E agora vamos explorar as respostas. Vamos conhecer cada vizinho do nosso sistema. Vamos ver o que existe além. Recuemos agora nossa perspectiva. Afastemos o olhar do infinito. Há um lugar especial neste universo vasto. Um pequeno canto do espaço que chamamos de lar. Aqui orbita um sistema. Um sol amarelo e 8 mundos que giram ao seu redor em perfeita harmonia gravitacional. Este é o nosso sistema. O sistema solar. No coração deste sistema reside uma estrela. Ela é chamada Sol. Uma bola de gás incandescente com 5 bilhões de anos de idade. Seu núcleo queima com a força de bilhões de bombas nucleares. Primeiro planeta. Mercúrio. Pequeno e rápido. Orbita o Sol em apenas 88 dias. Sua superfície é cinzenta e marcada por crateras profundas. Um mundo sem ar que sofre extremos de temperatura. Segundo planeta. Vênus. Gêmeo da Terra em tamanho. Mas aqui a história é diferente. Sua atmosfera é densa e tóxica. Chuvas de ácido sulfúrico descem do céu. A temperatura chega a 470 graus. Terceiro planeta. A Terra. Nosso mundo. Coberto de azuis oceanos. Continentes verdes cercados de vida. Um oásis raro neste deserto cósmico. Aqui floresceu tudo o que conhecemos. Quarto planeta. Marte. O mundo vermelho. Seu solo é óxido de ferro. Vulcões colossos adormecidos repousam em sua superfície. Canais antigos sugerem que um dia a água correu por aqui. Depois vem um abismo. Uma faixa de asteroides. Milhões de rochas girando entre Marte e o próximo mundo. Aqui jaz o que poderia ter sido um planeta. Quinto planeta. Júpiter. Um gigante gasoso. 10 vezes maior que a Terra. Sua grande mancha vermelha é uma tempestade que dura séculos. Anéis de gases circulam em bandas coloridas. Sexto planeta. Saturno. O anelado. Seus anéis são compostos de bilhões de fragmentos de gelo e rocha. Circulam em perfeita geometria ao redor deste gigante dourado. Urano e Netuno completam nossa jornada. Mundos gelados nos confins do sistema.
Metano congela em suas atmosferas. Ventos supersônicos rasgam suas superfícies invisíveis. Este é nosso sistema. 8 mundos girando ao redor de uma única estrela. Bilhões de quilômetros de vazio. E nós somos apenas habitantes de uma pequena pedra azul. Mas o Sol que aquece nosso mundo é apenas um entre bilhões. Bilhões de outras estrelas brilham em outras partes do cosmos. Cada uma rodeada por seus próprios mundos. Seus próprios segredos. Nosso Sol é apenas uma estrela entre bilhões. Quando saímos da órbita, percebemos, cada ponto de luz no céu é um Sol potencialmente cercado por seus próprios mundos. As estrelas nascem dentro de nuvens cósmicas. Poeira e gás se contraem sob gravidade, aquecendo o núcleo até temperaturas inimagináveis. Bilhões de átomos convergem em um único ponto. Uma estrela azul é jovem e massiva. Queima seu combustível rapidamente em apenas alguns milhões de anos. Sua superfície alcança 30.000 graus. Uma estrela amarela como nosso Sol é mais estável. Tem vida útil de 10 bilhões de anos. Queima seu hidrogênio lentamente, fornecendo energia por íons. As estrelas vermelhas são velhas e pequenas. Queimam com luz tênue, economizando seu combustível. Podem existir por trilhões de anos, muito mais que o próprio universo. Gigantes vermelhas representam o fim. Uma estrela como o Sol, em seus últimos dias, se expande enormemente. Engole tudo ao seu redor em uma morte lenta e grandiosa. Algumas morrem em explosões cataclísmicas chamadas supernovas. Por alguns instantes, uma única estrela brilha tanto quanto uma galáxia inteira com bilhões de sóis. O que sobra é um resíduo comprimido. Uma colher de chá desse material pesaria tanto quanto uma montanha inteira na Terra. Bilhões de estrelas giram em torno de seus núcleos. Cada uma segue um caminho predeterminado pela física universal. Dançam juntas no espaço, atraídas pela gravidade invisível. Nosso Sol tem 5 bilhões de anos. Ainda tem 5 bilhões pela frente. Mas em todos os lugares do cosmos, esse ciclo se repete infinitamente. Cada uma dessas luzes é um universo de possibilidades. Mundos desconhecidos orbitam sóis estranhos. A vastidão não é apenas espacial. É também temporal. Bilhões de histórias estelares desenrolam-se simultaneamente. Quando compreendemos isso, entendemos nossa insignificância, mas também percebemos, somos feitos da mesma matéria dessas estrelas. Somos filhos do cosmos. Nascemos de suas cinzas, se recuarmos ainda mais. Se deixarmos as estrelas para trás, veremos que elas não estão sozinhas. Bilhões de estrelas dançam juntas, presas pela gravidade. Formam estruturas gigantescas que chamamos de galáxias. Ilhas de luz no oceano escuro do universo. Nossa própria galáxia é chamada Via Láctea. O nome vem de tempos antigos, quando os observadores viam uma mancha leitosa no céu noturno. Aquela mancha é o plano de nossa galáxia visto de dentro. Somos prisioneiros desta ilha. Não conseguimos vê-la completamente. A Via Láctea é uma galáxia espiral. Possui um núcleo denso no centro. Dele irradiam 4 braços que giram lentamente ao redor. Nosso sistema solar está em um destes braços, a uma distância confortável do caos central. Uma volta inteira leva 200 milhões de anos. Nem todas as galáxias têm esta forma de disco. Existem galáxias elípticas. Enormes esferas de estrelas, algumas com bilhões dentro delas. Galáxias irregulares. Deformadas por colisões cósmicas violentas. Pequenas galáxias anãs e gigantes que dominam seu próprio espaço. Cada uma é um universo completo de estrelas. A galáxia mais próxima de nós é Andrômeda. Fica a 2 milhões de anos-luz de distância. Possui mais de 1 trilhão de estrelas em sua estrutura. É tão vasta que nossa Via Láctea parece pequena ao lado dela. Apesar da distância imensa, ela se aproxima lentamente. Daqui a 4 bilhões de anos colidirá com a nossa. As galáxias não se tocam fisicamente. Entre elas existe um vazio inimaginável.
Milhões de anos-luz de nada absoluto. Puro espaço escuro e vazio. É neste abismo que veremos fenômenos ainda mais extremos. Forças que desafiam toda a compreensão. Objetos tão densos que destroem o próprio tecido do universo. As galáxias que observamos não estão imóveis. Todas elas se afastam umas das outras. A vastidão que compreendemos continua a crescer a cada instante que passa. Nunca estável. Sempre em movimento. Este movimento não é coincidência. Ele revela a história mais antiga do universo. Tudo começou em um único ponto. Um ponto infinitamente quente e denso, além de qualquer compreensão. Aquele primeiro momento chamamos de Big Bang. No primeiro segundo após o Big Bang, tudo estava em caos absoluto. Partículas, energia, tempo e espaço emergiam simultaneamente do nada. A temperatura era inimaginável. Bilhões de graus em todas as direções. Infinito calor. Infinita energia. Conforme passavam os microsegundos iniciais, o universo começava a esfriar gradualmente. As primeiras partículas elementares começaram a se formar. Prótons, nêutrons, elétrons, os blocos fundamentais de toda a matéria conhecida, surgiram do vazio absoluto. Nos minutos seguintes, estes átomos primitivos começaram a se unir lentamente. Surgiram os primeiros núcleos de hidrogênio e hélio. A matéria começava a se formar verdadeiramente pela primeira vez. A estrutura do universo tomava forma sólida. O caos tornava-se ordem. Mas algo extraordinário estava acontecendo durante toda esta transformação cósmica. Conforme o universo se expandia, sua própria expansão acelerava continuamente. As galáxias não apenas se afastavam. Elas se afastavam com velocidade crescente, sem parar nunca. Uma força invisível impulsionava toda a matéria para fora. Para longe. Sempre mais para longe. Contra toda gravidade. Contra toda intuição. Os astrônomos chamaram esta força misteriosa de energia escura. Ninguém compreende verdadeiramente o que ela é. A energia escura não apenas existe. Ela domina o universo. Compõe a maior parte de toda a realidade conhecida, 95%. Tudo o que vemos são apenas 5%. Sabemos que compõe a maior parte do universo inteiro. Muito mais do que toda a matéria visível que conseguimos observar com qualquer telescópio. Mais que as galáxias. Mais que as estrelas. Mais que tudo mensurável. Atualmente, neste exato momento, o universo continua sua expansão eterna. Continua acelerando. As galáxias mais distantes se afastam a velocidades próximas à luz. Impossível de alcançar. Impossível de deter. Em bilhões de anos estarão tão longe que sua luz nunca nos alcançará. Serão invisíveis não apenas por distância, mas por física pura. O universo expande mais rápido que a própria luz consegue viajar. Este é o destino do universo. Uma expansão eterna. Uma separação infinita. Isolamento crescente, mas nem tudo obedece à expansão suave. Algumas regiões explodem em violência extrema. As forças mais poderosas entram em conflito absoluto. Voltemos nossa atenção para os eventos mais cataclísmicos do universo. Aqueles que definem os limites do possível. Aqueles que desafiam nossa compreensão da realidade. Existe um lugar onde a gravidade se torna absoluta. Um ponto no espaço onde nem mesmo a luz consegue escapar. Chama-se buraco negro. Imagine comprimir uma estrela inteira em um espaço menor que uma cidade. A densidade seria tão extrema que o próprio tecido do universo se rasgaria. A matéria, a energia, tudo desapareceria além de um ponto sem retorno. Mas nem toda morte estelar é silenciosa. Algumas estrelas morrem em explosões de luminosidade incomparável. São as supernovas. Brilham por semanas com a força de bilhões de sóis. Uma única supernova pode iluminar uma galáxia inteira. Pode ser vista do outro lado do universo observável. É um grito final de fogo cósmico antes do silêncio. E então, existem os choques de escala galáctica. Galáxias inteiras colidem umas com as outras.
Não em explosão rápida, mas em uma dança lenta que dura bilhões de anos. Bilhões de estrelas dançam em novo arranjo. Alguns mundos são expulsos para o vazio intergaláctico. Outros são puxados para o coração da colisão. O caos organiza-se em novas formas. Estes são os eventos mais violentos conhecidos. São o laboratório onde o universo experimenta seus próprios limites. São momentos onde a física é levada ao extremo. E no meio deste caos extremo, uma pergunta emerge. Uma pergunta tão antiga quanto a própria consciência. Se existe tanta violência, tanta ação, será que existe também vida? Após bilhões de anos de evolução, uma pergunta persiste na mente humana. Será que estamos sozinhos? Será que a vida desabrocha apenas em nosso pequeno planeta azul? A resposta começou a surgir na última década. Telescópios poderosos descobriram milhares de mundos orbitando outras estrelas. Exoplanetas. Mundos que nunca imaginávamos que pudessem existir. Alguns desses mundos residem em um lugar especial. Uma zona habitável. A distância perfeita da sua estrela. Nem muito quente, nem muito frio. Onde a água poderia existir em estado líquido, consideremos Proxima Centauri b, nosso vizinho mais próximo. A apenas 4 anos-luz daqui. Ele orbita sua estrela na zona habitável. A vida poderia prosperar em sua superfície. Se as condições fossem favoráveis. Ou tome Trappist-Ullmann. 7 mundos dançam em torno de uma única estrela. 3 deles na zona habitável. Oceanos subterrâneos poderiam estar aqui. Micróbios primitivos talvez já floresçam, mas a distância nos confina. Os exoplanetas estão tão distantes que nunca conseguiremos visitá-los com a tecnologia atual. Mesmo a luz leva anos para chegar até eles, então fazemos o que podemos. Analisamos a composição química de suas atmosferas. Procuramos por biosignatos. Sinais de vida. Oxigênio. Metano. Combinações que sugerem a presença de seres vivos. E em algum lugar remoto, nesta vastidão incompreensível, pode haver uma civilização. Olhando para as estrelas. Assim como fazemos. Procurando por vida. Procurando por respostas, procurando por você. Essa é a paradoxo profundo que nos aguarda. Nunca saberemos com certeza se estamos sozinhos. Mas as probabilidades sugerem que não. A vida pode ser universal. Tão comum quanto as próprias estrelas. Depois de viajar através de bilhões de quilômetros, retornamos. A Terra surge lentamente, uma esfera azul envolvida em nuvens brancas. Um pequeno oásis em meio ao vácuo infinito. Por milênia, a humanidade olhou para o céu com admiração. As estrelas não eram apenas luzes distantes. Eram perguntas sem respostas. Mistérios que desafiavam a compreensão. Construímos telescópios para enxergar mais longe. Cada instrumento foi um passo, uma tentativa de penetrar a escuridão. De compreender o que nos rodeia. Os observatórios espalharam-se por todo o planeta. Em montanhas altas, longe das luzes das cidades, lugares onde a escuridão reina e o cosmos se torna tangível, descobrimos exoplanetas. Vizinhos em órbita de outras estrelas. Alguns talvez abriguem vida. A pergunta antiga ressurgiu, agora com evidências. Mas enquanto observamos o cosmos, compreendemos algo profundo. Somos simultaneamente insignificantes e extraordinários. Pode estrela consciente de si mesmo. A vastidão não nos diminui. Ela nos eleva. Somos os únicos conhecidos capazes de compreender essa imensidão. De refletir sobre nosso lugar nela, cada observação amplia nossos horizontes. Cada descoberta redefine quem somos. Não somos meros observadores passivos. Somos participantes na grande conversa do universo. O universo se revela gradualmente. Não por vontade própria, mas através de nossa curiosidade relentless. Nossa necessidade de entender. Nossas perguntas. Somos pequenos, mas nossa consciência é imensa. Nesse paradoxo reside a beleza de ser humano. De observar as estrelas e saber que fazemos parte delas. Voltamos agora.
A câmera afasta-se da Terra, deixando para trás nosso mundo azul. Os continentes diminuem. Os oceanos desaparecem na escuridão. O planeta se torna um ponto de luz entre milhares de outros. Essa é nossa casa. O lugar onde nascem histórias, civilizações, sonhos e perguntas. Mas ela é apenas uma entre incontáveis mundos flutuando nesse oceano cósmico infinito. Pensamos que exploramos tudo. Mas a verdade é que mal começamos. Cada resposta que encontramos gera 10 novas perguntas. Cada descoberta revela um abismo ainda maior de mistério. A câmera continua recuando. Nosso sistema solar desaparece. A Via Láctea vira uma espiral branca. As galáxias vizinhas tornam-se pequenos pontos de luz, e então, apenas escuridão. Mas essa escuridão não é vazia. Ela está cheia de universos possíveis. De dimensões que nossa mente não consegue compreender. De realidades que talvez nunca alcancemos. Voltamos ao ponto inicial. Aquele instante após o Big Bang. Aquele momento onde tudo começou, mas agora sabemos algo que não sabíamos antes. Esse é apenas um capítulo. O universo não para de se expandir. A exploração nunca termina, e a próxima jornada começa exatamente agora. Exatamente onde você está. Em suas perguntas. Em sua curiosidade, porque cada um de nós é um observador. Um explorador. Um buscador de respostas em um universo que nunca deixará de nos surpreender. Se essa história te surpreendeu, deixa o like e compartilha com alguém que precisa saber disso. Se inscreva no canal Mistérios do Mundo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos vemos no próximo.